Ontem à noite, um grupo de alunos desligou a rede elétrica e iniciou o quebra-quebra. Professores contam que carteiras foram arremessadas entre alunos e contra as janelas. Era perto das 7 horas, faltava pouco para a entrada dos alunos do período noturno. Havia aproximadamente 50 estudantes em frente à escola, quando alguém que passou de carro deu vários tiros. 3 adolescentes foram atingidos. Um deles morreu. No recreio, pátio vazio. Somente a funcionária circula, levando a refeição dos adolescentes. O lanche é servido na sala, pelo professor. Hoje não tem aula no Colégio Estadual IP Roxo, no bairro Cidade Nova, periferia de Foz do Iguaçu. A decisão veio depois que 2 meninos, um deles com 12 anos, dispararam tiros em frente ao colégio durante a saída dos estudantes do turno da tarde. Semana passada foram tiros para o alto. Ontem, a ousadia foi maior. 5 tiros foram disparados por alguém que entrou na escola, que não tem muros. Uma das balas atravessou a sala de aula e atingiu o teto. Olá, um bom dia para você. E aconteceu de novo. Na segunda-feira, um estudante de 15 anos foi baleado na porta de uma escola. Foi em Cascavel. O autor do disparo é outro adolescente. Uma situação que apavora quem tem filho nessa faixa etária. Até porque, pelo que a gente viu, parece que estes casos de violência nas proximidades de colégios estão se tornando cada vez mais comuns. Hoje o Globo Comunidade mostra como algumas escolas estão lidando com este problema e, o que é melhor, conseguindo boas soluções. Aqui no estúdio nós estamos com a coordenadora do projeto Não Violência, Adriana Araújo Bini, e também com a vice-diretora do Colégio Estadual, Cecília Meireles, Natália dos Santos da Silva. Um bom dia para vocês, obrigada por terem aceitado o nosso convite. E a gente pode começar esse bate-papo tentando entender o que está acontecendo com as escolas, Adriana. Miriam, é importante a gente poder debater sobre esse assunto, que é um assunto que nos assusta tanto, né? O que a gente vem percebendo nas escolas em que o projeto trabalha e também nas pesquisas é que esses casos, graças a Deus, são casos isolados, né? São casos extremos, tristes, que a gente precisa estar atentado para eles, mas o que a gente vê no dia a dia são as violências das incivilidades. Então, o que nós temos no dia a dia das escolas? São situações de humilhação, de discriminação, relações violentas que acontecem dentro da escola entre alunos, mas também alunos e professores, entre professores. Muito desrespeito nessas muito relações. Desrespeito, e a gente precisa estar atento para isso, para pensar formas de como se trabalhar essas situações, né? Isso é o comum das escolas. Tá, como é que era a situação na sua escola, sua experiência, Natália? Em que bairro está inserido? Qual é o contexto? Olha, o Colégio Estadual Cecília Meireles, ele está localizado no bairro Alto, aqui em Curitiba. E é um local complicado? É um local Vamos tentar de explicar risco, como é que é. Por exemplo, é uma área violenta, por exemplo, é um bairro que a nossa escola atende só os alunos do bairro Alto, só a nossa comunidade mesmo. E tem muita violência. Por que o nosso bairro é violento? Não existe área de lazer, de cultura. Os nossos jovens, inclusive nós fizemos uma pesquisa, qual era o público, antes de nós começarmos o projeto, nós fizemos uma pesquisa, qual era o público dentro da comunidade que corria mais risco, que estava mais exposto, né? E pela comunidade toda, o grande índice de violência eram os jovens, mais próximo dos jovens. Porque eles estão mais na rua, saem para o serviço, chega mais tarde. Então, os jovens, a preocupação dos pais no bairro, a preocupação maior é com os jovens. Porque não existe uma política de cultura, não existe uma política de esporte, não existe nada no bairro. E como ele não tem, muitas vezes, condições de ir até um shopping, um cinema e num teatro, então ele fica ali exposto a pessoas que estão em outras atividades de risco, e isto é onde corre a violência. Então, a Adriana está aqui justamente para mostrar para a gente que, mesmo nesse contexto, uma escola situada num ambiente difícil pode ter paz. A escola pode estar num lugar complicado e ser uma escola que tem cultura de paz. Vocês fazem esse trabalho há 10 anos,
tem conseguido muitos resultados com isso. Inclusive, você costuma dizer que não existe escola problema. Eu achei curioso. É isso mesmo? Na sua opinião, não existe escola problema? Isso mesmo. A gente acredita que todo mundo tem solução, né? Assim como não existe o aluno problema, existe aluno solução, né? E existe a escola que pode buscar as suas soluções quando ela quer. Então, o primeiro critério para a gente entrar numa escola é a escola ter o desejo de mudar, o desejo de parar para se analisar, parar para refletir sobre o que está acontecendo ali dentro e pensar que é da responsabilidade dela também fazer essa mudança. Mesmo que, em princípio, os alunos não tenham ainda esse desejo, essa consciência. Exatamente, isso tem que partir então das lideranças escolares. Vamos explicar qual é o caminho das pedras, como é que começa isso? É bem importante a gente parar para pensar que isso tem que começar pelas lideranças. Então, a gente tem um programa de formação que a gente tem desenvolvido lá no Cecília Meirelles esse ano, que é o Fortalecendo Lideranças, este aqui. E vamos mostrar, tem todo um material, gente, toda uma prática mesmo que pode ser adotada em qualquer escola, qualquer comunidade, independentemente do nível de problema, não é isso? Exatamente, e sendo escola pública ou privada, em todas as relações à violência, e a gente pode combatê-la na medida em que a gente realmente se capacita para isso. Então, esse é um curso de capacitação ligado à Universidade Federal do Paraná e que tem essa proposta de parar para a gente refletir o quanto cada educador tem o seu poder de liderança. E é um líder que pode ser um líder pacífico. Então, a gente estuda a história de grandes líderes, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, que foram líderes que passaram por situações extremas e que conseguiram mobilizar milhões de pessoas pela paz, né? Através das suas próprias atitudes. Um dos grandes segredos que elas me falaram antes da gente começar o programa, e a Natália pode relatar isso, está exatamente aqui, ó. Vamos combinar? Tudo funciona na base de combinados, Natália? Mais ou menos é igual a gente faz com os filhos, né? Você combina, daqui a pouco eles têm que combinar novamente. E nós fazemos assim. Dentro do projeto político da escola pedagógica, nós já temos trabalhamos na cultura da paz. Está escrito, está proposto, né, elaborado dentro da proposta do projeto político-pedagógico da escola. Então, no planejamento, no início das aulas, os professores já trabalham como nós vamos receber os alunos, como nós vamos fazer esses combinados com eles. Eles vão chegar até o colégio, como nós vamos recebê-los fazendo os combinados. E aí, vamos construindo, recebendo, fazendo esses combinados. O que são os combinados? São regras que a gente combina como melhorar o ambiente de sala de aula. Porque fora da escola tem toda a legislação, tem o regulamento, o regimento interno da escola, que fala o horário da escola, a legislação, a LDB, o Estatuto da Criança. Mas dentro, como que nós vamos combinar para trabalhar com tudo isso para que aconteça de fato o papel da escola, que é a aprendizagem, acontecer de um ponto de vista gostoso, legal. E aí que está, direitos e deveres, vamos combinar. Quais são os direitos nossos? Pegamos os principais direitos, eles vão mapeando com o professor. E deveres, isto faz um cartaz grande, deixa na sala de aula e vamos. Todo bimestre e toda vez que é rompido um combinado desse, por exemplo, existe um desrespeito entre os colegas. Um aluno desrespeitou um outro colega. O professor retoma, seja qual disciplina ele estiver trabalhando, qual conteúdo, ele para e retoma. Olha aqui o nosso combinado. Existia uma prática aqui na escola que nós combinamos com essa turma que teria que ter um respeito. Alguém desrespeitou. Isto é correto? Retoma esse combinado com o grupo, com a turma toda. Novamente, chega no final do bimestre. Vamos avaliar os combinados. Nós tínhamos o combinado, por exemplo, direito de ser ouvido. Estamos sendo ouvidos? De pontualidade. Estamos chegando pontual aqui na sala de aula? Isso é dos dois lados, professor e aluno. As duas mãos têm que ser, sempre combinando. E ao tempo, estão sendo feitas atividades em sala de aula, eles vão fazer essa autoavaliação e nós vamos ver, no conselho de classe, vamos analisar qual foi o percentual que está sendo o combinado está dando certo e aonde não está. E aí eles têm que, eles mesmos, reassumem o compromisso. Por que não aconteceu a aprendizagem daquela turma? Por que está regular? Não está boa a aprendizagem? Porque esse ponto do combinado, este foi desrespeitado, não está sendo cumprido. Então, para acontecer melhor a aprendizagem, vamos retomar. E eles assumem esse compromisso novamente. Interessante. Daqui a pouco nós vamos comentar se esses combinados funcionam também com os adolescentes que têm mais autonomia. Já falamos sobre isso. E vamos ver também uma escola que conseguiu se unir à comunidade e reduzir os casos de violência. A gente volta já.
os adultos de hoje iam para a escola, os pais ficavam tranquilos porque sabiam que seus filhos estavam em segurança. Hoje a situação é bem diferente. Em algumas regiões são corriqueiros os casos de brigas de gangue, assaltos e tráfico de drogas na porta dos colégios. No Globo Comunidade de hoje, nós estamos discutindo como a gente poderia resgatar essa tranquilidade do passado no ambiente escolar. Em Curitiba, uma diretora, em vez de trancar os alunos atrás de muros altos, resolveu abrir as portas da escola para a comunidade. E olha só o que aconteceu. Tinha mais camiseta que foi doada na escola? Nada que uma boa conversa não resolva. É que daí a diretora expõe, né, tudo que acontece, o que está mudando. Foi assim, com direção e professores dialogando com a comunidade, que a realidade da Escola Estadual Emiliano Perneta mudou. O pessoal assim era sempre briguento, brigava, negócio de arma, sempre tinha aqui, por aqui, né? Eu acho assim que daí depois melhorou muito depois disso. A escola fica numa área muito pobre, encravada no bairro Classe Média de Curitiba. Já no dia em que foi eleita, a diretora sentiu o choque. Nesse momento, teve assim, uma pequena rebeldia da comunidade que achavam que eu não seria uma boa diretora, que eu não ia dar conta do recado. E o meu carro estava no estacionamento e fui apedrejado o carro, fui escoltada pela polícia. Então a gente precisa começar a nossa cultura de paz aqui. Livros do projeto Não Violência, de uma organização não governamental, atividades. Nós montamos alguns projetos, né? A CED liberou alguns projetos para dentro da escola, onde eu trabalho várias oficinas, especialmente aos sábados. Sábado a escola fica aberta, que é o projeto Escola Aberta, né? Onde tem os oficineiros e as crianças, em vez de ficar na rua, participam na escola. Existe a parte de esporte, a parte de recreação, o Paraná Digital, que é a parte de computação, que a comunidade utiliza integralmente durante o sábado, período integral. Lições aprendidas em sala de aula e levadas para casa. Conscientizou os professores de que só um trabalho em equipe, em grupo, poderia melhorar a escola. Então, ela contou com a equipe pedagógica. Os pais também, eles ajudam a carpir ali embaixo, ali o campo ali embaixo também. E vocês, em sala de aula? Nossa sala até que é boa, né? Mas respeito acima de tudo, né? Dentro do próprio lar mesmo, porque os alunos, eles chegam, eles falam para o professor o que acontece em casa, o professor passa para mim, eu às vezes chamo os pais para a gente ver o que está acontecendo, para tentar ajudá-los no que for possível, né? Daí eles se sentem assim amigos da escola. E a gente precisa pensar que herança que a gente vai deixar, né? Não foi nada fácil, mas a agressividade aos poucos foi dando lugar à tranquilidade. E hoje essa transformação é motivo de orgulho para alunos, pais e professores. E um incentivando, outros também vão, né? Basta dar um empurrãozinho que daí constrói tudo. Quando eu preciso ter algum problema, venho aqui, converso com a diretora, resolve. Graças a Deus é resolvido. A participação da comunidade é muito grande. Qualquer problema, eles vêm saber, eles vêm procurar, eles vêm descobrir e assim estamos trabalhando. Agora não tem mais gangue, não tem mais nada na escola. Só paz? Só paz. Todo mundo dá paz. Respeitável público com orgulho apresento. O espetáculo é em cartaz desde W1500, sem pipoca, algodão doce, que rufia os tambores. Abre essas cortinas do circo dos professores. Aplauda a nossa professora de arte na sua escola, fazendo a sua parte. Só que vai ter essa parte só. O começo tá feito. Tá feio, não. Ficou muito bom. Então, Natália, a gente viu aí alguns pontos-chave, né? Que é conscientização de professores e alunos, esses combinados que vocês falaram, a participação dos pais, muito interessante. A mãe procura a escola até quando tem outros problemas, não diretamente relacionados à escola. Quer dizer, a escola passa a ser uma referência muito grande na comunidade, não? A escola é uma referência, né, para a comunidade. E é positiva, é uma referência positiva, porque essa violência que acontece, ela é uma violência do bairro, uma violência da comunidade, e que, lógico, que tem interferência, vem para dentro da escola, né? E nós temos que ficar muito atentos. Mas a escola, por exemplo, nós também temos o projeto Escola Aberta. A nossa escola é aberta aos sábados, domingos. Domingo nós temos 2 atividades, mas no sábado nós temos esporte, vários esportes, nós temos teatro e nós temos oficina com mães. Então, o sábado, a escola é aberta para toda a comunidade e queremos mais participação da comunidade. Agora, nós vamos ter o programa, no segundo semestre, da Escola Integral. Alunos, durante a semana, que poderão vir, vão fazer inscrição, vão estar divulgando o programa.
Nós vamos receber do governo federal verba para que possamos trazer os alunos do contraturno. Quem são esses alunos, essas crianças? As crianças que estão em situação de risco, que ficam na rua, que os pais saem para trabalhar o dia todo, porque os pais do bairro não querem que nenhuma criança fique sozinha, exposta. E eles procuram, né? Só que a falta hoje é muito grande de políticas públicas municipais para que nós possamos tirar esse jovem da rua e tirá-los de uma forma saudável. E a escola é a mão. A escola, a igreja, né? Toda a comunidade tem que ser envolvida, as instituições. E elas estão abertas, tem que estar aberta para isso. E tem programas, né? Por exemplo, só crianças de Bolsa Família, nós temos 200 e poucas crianças na escola. E que são controladas não pode ter falta, não pode ter, sabe? Tem professores do contraturno para trabalhar com essas crianças. Então, aos poucos, todos esses programas estão surtindo efeito em uma escola como a nossa, que é de alunos, muitos alunos carentes, Sim. E os pais estão sentindo segurança. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui para a Adriana. No caso dos adolescentes, é mais difícil conseguir a adesão a esses combinados, essa participação? Não, acho que pelo contrário, assim, eles testam, né? Acho que os educadores têm que estar preparados de que eles vão testar. A gente combina se empolgam, né? Como a gente viu na reportagem, daí... Eles vão ver qual vai ser a reação do professor. Se a gente combinou determinada coisa, por exemplo, não chegar atrasado, eles vão testar para ver se o professor também não vai chegar atrasado. Isso é típico do adolescente. Mas eu acho que como a gente encara isso como algo que é próprio da fase, você pode lidar com isso de uma forma tranquila, né? E você pode estar preparado para essas situações sem precisar ficar desestruturado, sem precisar ficar nervoso, né? E nas situações extremas, por exemplo, sabemos que há muitos casos de venda de drogas nas imediações de escolas, enfim, ou mesmo brigas que vão acontecer. Tem como a diretoria, os professores, eles ficam sabendo disso antes? Tem como evitar isso, Hoje Natália? Nós ficamos. A maioria das vezes nós ficamos. Por exemplo, os alunos mesmo, eles sabem que é uma situação de risco, de violência. Eles mesmos nos procuram. Professora, vai acontecer briga na saída, alguém ligou porque... Às vezes briguinha de namorado, ligou para o outro grupo vir buscar, vai ter briga. Então, na mesma hora, nós ligamos para a patrulha escolar e, imediatamente, vocês vê quem são os alunos que estão envolvidos, expostos nessa situação, chama os pais para buscá-los. Se os pais não podem, nós damos jeito de levá-los antes do sinal, tirá-los da escola, para não colocá-los, ficar exposto no portão da escola. Outra coisa que é perigoso, que a gente providencia. Se você sabe, sempre que aquele mesmo aluno, aquele mesmo jovem, que está, que as brigas, as ameaças, está correndo em cima de um mesmo grupo, de um mesmo jovem, então nós temos que chamar a família imediatamente. Ele não pode ficar ali exposto a acontecer alguma coisa mais séria, ele tem que mudar. Entendeu? Porque nós temos que protegê-lo. Não podemos ficar toda hora ter alguém ameaçando e nós esperarmos acontecer uma coisa. Um extremo, né? E estamos pensando que estamos incluindo. Pelo contrário, nós estamos excluindo. Não é proteção jovem. Isso. Não. A gente já continua falando sobre isso. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos. Hoje aqui no Globo Comunidade nós estamos conversando sobre a violência nas escolas, tanto no ambiente escolar como nos arredores dos colégios. E nós já vimos como a união entre comunidade e escola dentro de um projeto de não violência pode transformar esta situação. Aqui no estúdio estamos conversando com a coordenadora do projeto Não Violência, Adriana Araújo, e também com a vice-diretora do Colégio Estadual, Cecília Meireles, Natália dos Santos da Silva. Adriana, por mais que a situação esteja já complicada num colégio, imagine que alguém está nos assistindo agora e pensando, não, mas o meu colégio não tem jeito. Tem jeito? Tem jeito, tem muito jeito. Eu acho que a importância é a gente enfatizar o que a Natália está mostrando. As lideranças estarem envolvidas, então o projeto, na verdade, ele dá um apoio para as lideranças, para elas se sentirem seguras, saberem que elas podem caminhar e podem encontrar várias soluções, né? É um acompanhamento a longo prazo, a longo prazo. Nós fazemos parceria aqui em média de 3 anos com cada escola, no sentido de dar essa formação para os educadores, que passa pela direção, equipe pedagógica, passa pelos professores,
para que eles possam ser multiplicadores dessas ideias da não violência com seus alunos em sala de aula diariamente. Tem custo para a escola? Então, não tem custo nenhum para as escolas, né? Na verdade, nós temos várias empresas mantenedoras do projeto que acreditam causa e que acreditam que a metodologia é eficaz e que apoiam o projeto, né, custeando os trabalhos que são realizados nas escolas. Eu vou perguntar, é redundante, mas eu vou perguntar, precisa de mais apoio, não? Precisa. Eu imagino que a demanda seja imensa, o grupo não é grande, então vamos aproveitar aqui para fazer o apelo. Legal, então nós temos um projeto que foi aprovado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o CONTIBA, e que qualquer empresário que tem interesse pode doar, pessoa física ou jurídica, né, pode doar qualquer quantia para esse projeto. O nome do projeto é Escola que Faz pela Paz, e apoiar o trabalho que vai ser repassado para escolas como a do Cecília Meirelles. E nós temos mais 30 escolas em lista de espera para receber o trabalho do projeto. E a gente quer estar levando essa metodologia, né? Nós também temos hoje um centro de capacitação em que qualquer educador que tem interesse em receber toda essa metodologia pode participar, recebe a certificação da Universidade Federal do Paraná, né? Então pode entrar em contato através do nosso site, dos nossos telefones, para vir receber essas metodologias e levar isso para os seus alunos. Natália, e quando, porque você citou a participação da família, a gente sabe que é fundamental, e quando a família já não acredita mais, a própria família já não investe mais, ou a família é tão desestruturada que a escola não tem condições de contar com a participação dessa família, como é que funciona? Então, hoje, num caso desse, né, que não é uma minoria, isso não é a maioria da escola, é uma minoria, né? Que bom. Tem os programas para isso. Hoje nós temos, por exemplo, temos o Conselho Tutelar, temos a promotoria, essas crianças têm programas, por exemplo, a criança que é o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, eles têm esses programas que nos apoiam, esses programas sociais nos apoiam muito da escola. E nós temos esses parceiros, permanentemente, os parceiros, né, que nos ajudam e que trabalham todos no sentido de somar. E para nós, o parceiro mais importante é a família ainda. Por que a família? Nós precisamos da família, né, da nossa comunidade, mais dentro da escola, Cecília Meirelles. E toda vez que, por exemplo, tiver um sentido de risco, vai buscar o filho no portão da escola, ou próximo da escola, vê alguma coisa, algum carro, alguma pessoa andando, que não faz parte da comunidade escolar, meio suspeito, imediatamente tem que ser comunicado ou a patrulha escolar, ou a direção, porque tudo isso é prevenção. Não é porque não é comigo, mas pode ser. E direto ou indiretamente pode acontecer com a minha família. Então, tudo isso vem nos ajudar, né? E hoje, por exemplo, a nossa escola, nós temos muito orgulho, porque hoje ela está acima no IDEB, por exemplo, né? Ela está acima da média da avaliação Brasil, do Paraná e do município. Gente, que bom uma isso. escola que está numa comunidade, num bairro afastado, né? Não está dentro da... E totalmente participa da mesma comunidade, a escola ali do bairro Alto, e que está acima da média. Que bom, a gente vê que dá resultado, dá para mudar. Então, para a gente encerrar, Adriana, vamos deixar aqui os contatos para quem quiser ter acesso a esse material, ter esse acompanhamento também. Então, o nosso site é o www.naoviolencia.org.br. No site vocês vão encontrar várias informações sobre o projeto e como participar dele, né? E o nosso telefone é o 3254-1643. As empresas que quiserem apoiar também por esses contatos. Por favor, nos apoiem para que a gente possa levar essa mensagem para mais pessoas. E mudar as escolas, né, Natália? Que beleza. Meninas, muito obrigada pela participação. Foi um prazer falar com vocês. Até uma próxima oportunidade. Até, muito obrigada. Agradecemos. E o programa de hoje está chegando ao fim, mas o Globo Comunidade volta no sábado que vem, às 8 da manhã. Um ótimo fim de semana para você. E até mais.